Olá, boas-vindas a esta nossa análise. Hoje, a gente vai desvendar um tema super profundo e que pode ser um verdadeiro divisor de águas, a psicanálise cristã. Usando as ricas experiências práticas do Dr. Pedro e da doutora Midori Onari, além de materiais acadêmicos incríveis sobre o assunto, nossa exploração vai conectar os fios invisíveis da mente humana com princípios espirituais. Bom, então vamos mergulhar nisso. Essa imagem forte de mãos unidas em oração, ao lado de uma mente que parece um grande emaranhado de fios, capta perfeitamente a nossa premissa central de hoje. É sobre essa relação extremamente complexa entre as nossas crenças espirituais e a nossa programação psicológica, que fica ali profundamente enraizada desde a infância. Sabe aquele choque invisível entre o que a gente deseja espiritualmente e como o nosso corpo e a nossa mente reagem fisicamente? É exatamente disso que estamos falando. Parte 1. As raízes do conflito. Por que nós brigamos? Para entender de onde vem esse amaranhado e por que a gente acaba entrando em discussões intermináveis com quem a gente mais ama, precisamos olhar lá para trás. O que é realmente interessante de observar aqui é o contraste brutal nos hábitos de sobrevivência aprendidos na infância. O Dr. Pedro cresceu numa família imensa, sendo o caçula de 16 irmãos. A regra do pai dele para manter a ordem era simples: guardar absolutamente tudo dentro dos armários. Já a doutora Midori cresceu com pais comerciantes, e a regra de sobrevivência dela era o oposto: deixar os produtos bem visíveis, afinal, o que não é visto não é vendido. Imagina só quando eles se casaram. Esses comportamentos opostos causaram um conflito conjugal gigantesco. Um queria esconder tudo, a outra queria deixar tudo exposto. A grande sacada de analisar um caso como esse é perceber que esses conflitos domésticos não eram sobre quem estava certo ou errado na hora de arrumar a casa. Longe disso. O que estava acontecendo era uma projeção totalmente inconsciente das leis que eles herdaram de suas criações. Eram verdadeiros carimbos do passado operando no presente. O Dr. Pedro percebeu que, mesmo tentando ser um cristão exemplar e buscando a paz, ele acabava repetindo frases e comportamentos idênticos aos do pai dele. Ele estava literalmente lutando contra uma lei interna invisível. Parte 2. A arquitetura do cérebro. Para entender de verdade por que essas leis herdadas têm um poder tão devastador sobre as nossas melhores intenções racionais, a gente precisa olhar para a biologia do cérebro. A neurociência divide isso em 3 grandes regiões. O córtex frontal é onde mora o pensamento racional, a nossa vontade. É exatamente aí que o conhecimento e a fé são processados. Mas o detalhe é que as nossas reações mais profundas não moram lá. Elas ficam no sistema límbico, que é o grande centro das emoções e o lugar onde os traumas ficam guardados às 7 chaves. E por fim, a gente tem o tronco cerebral, que cuida daquelas funções automáticas, tipo o coração acelerado na hora de um nervoso. Então, o ponto crucial aqui é o papel da amígdala cerebral. Essa pequena estrutura age como o verdadeiro botão de emergência do nosso corpo. Ela guarda memórias e percepções da infância e, ao menor sinal de perigo ou de um gatilho, ela ativa uma resposta irracional de luta, fuga ou congelamento. Isso acaba literalmente sequestrando as intenções superracionais lá do nosso córtex. É por isso que, muitas vezes, as nossas reações no dia a dia são tão desproporcionais ao que realmente está acontecendo. Parte 3. Iluminando o inconsciente. Diante de um mecanismo de defesa biológico tão forte assim, o que a gente faz? É aqui que a psicanálise entra como uma ferramenta vital. Os materiais que analisamos trazem uma metáfora simplesmente fantástica. A psicanálise funciona como uma lanterna. Ela ilumina as salas escuras e bagunçadas da mente inconsciente, deixando a gente ver exatamente onde estão os medos e as raízes daquela raiva toda. Só que tem um porém. Iluminar a sujeira não limpa a sala. Para os autores, a cura verdadeira e a transformação de todo esse ambiente interno vem através do amor e da ética de Jesus Cristo. E é exatamente por causa disso que instituições e livros como a obra Psicanálise e o Aconselhamento Cristão de Eurípides Souza defendem tanto essa integração. A proposta deles é unir essas poderosas ferramentas de análise mental diretamente ao aconselhamento ministerial e cristão. É uma busca por promover uma libertação mental autêntica que seja base e abre o caminho para um verdadeiro crescimento espiritual. Parte 4. Curando memórias profundas. Para ver como tudo isso se traduz na prática dentro de um consultório, o método Onari, documentado no nosso material, ilustra de forma brilhante a subjetividade da mente infantil. Teve um caso de uma paciente que carregava um medo de abandono que era totalmente paralisante. Durante a análise, eles acessaram uma memória. Ela, ainda bebê, acordando num berço, a avó que estava lá no fundo da casa, ouviu o choro e foi preparar uma madeira. Todo esse processo demorou apenas 5 minutinhos.
Mas, para um bebê que não tem a menor percepção de tempo, 5 minutos de desconforto absoluto parecem uma verdadeira eternidade. Essa emoção super subjetiva de abandono total foi registrada pelos neurônios daquela criança e acabou sendo perpetuada por toda a vida dela. Então, como resolver isso? O método documentado age em passos bem claros. Primeiro de tudo, a gente precisa identificar qual é esse gatilho límbico. Depois, o objetivo é expandir essa memória da infância usando a racionalidade que a pessoa tem hoje como adulto. E terceiro, editar a resposta emocional traumática. Quando a gente traz a consciência cognitiva e madura lá do córtex para aquela memória emocional que estava congelada no sistema límbico, a gente não apaga o evento, claro, mas a gente desativa completamente a carga desse trauma. E chegamos à parte 5, transformando pelo amor. Entender e acessar esses traumas abre caminho para a grande solução espiritual proposta no material. Vamos avançar e ver como isso constrói o cenário nessa comparação fundamental. Os autores dividem a vivência humana em dois mundos. No chamado mundo natural, as pessoas operam com base naquelas leis morais herdadas dos pais, ativando mecanismos de defesa o tempo todo e gastando uma energia absurda tentando mudar o comportamento dos outros. Já em total contraste com isso, o reino de Deus opera numa ética universal de amor, onde o foco absoluto é transformar a si mesmo, para alcançar uma cura que seja profunda e duradoura. Lembra do Dr. Pedro? A grande revelação da jornada dele foi entender que amadurecer não era sobre tentar moldar a esposa para que ela se encaixasse nas antigas regras de limpeza do pai dele. A verdadeira mudança, aquela que reflete o chamado cristão de carregar a sua própria cruz, significava olhar para a própria doença emocional dele. Significava permitir que o amor dissolvesse aquelas amarras internas, transformando a si mesmo e finalmente abandonando a necessidade inútil de tentar controlar o mundo ao seu redor. O que nos leva a uma reflexão final muito provocativa que ecoa por tudo que abordamos hoje. Será que as nossas reações diárias de raiva, medo ou frustração são verdadeiramente nossas e conscientes? Ou será que a gente está apenas sendo o reflexo cego de uma lei que herdamos de uma infância que já ficou lá atrás? Parar para responder a isso pode ser o primeiríssimo passo para uma verdadeira liberdade mental e espiritual. Esperamos que esta análise tenha trazido bons insights para todos. Até a próxima!